caro estudante, tudo bem? Estamos aqui uma vez mais e hoje para resolver com você prova de espanhol Enem 2016. Conforme já mencionei em outras oportunidades, o Enem cobra 5 textos de gêneros diferentes e 5 questões, uma de cada texto. Vamos então à leitura do primeiro, que trata-se de uma notícia publicada no jornal argentino chamado Página 12. Vamos ver o que trata? A primeira questão pede o seguinte: nessa notícia publicada no jornal argentino Página 12, citam-se comentários de Estela Carlotto, presidente da Associação Abuelas de Plaza de Mayo, com relação a uma decisão do Tribunal Argentino. No contexto da fala, a expressão una de cal e outra de arena é utilizada para a. Referir-se ao fato de a decisão judicial não implicar a sua imediata aplicação, b. Destacar a inevitável execução da sentença, c. Ironizar a parcialidade da justiça nessa ação, d. Criticar a coleta compulsória do material genético, ou e. Enfatizar a determinação judicial como algo consolidado. Bem, essa expressão aí, una de cal e outra de arena, ela se define como uma alternância de coisas diferentes, mas que acabam se misturando. Então, o que Estela, representante das avós da Praça de Maio, quer dizer é que não há parcialidade, uma de cal e outra de areia, querer agradar a Deus e o diabo, enfim. Ela ironiza a parcialidade da justiça na ação. Ou seja, a resposta certa para esta questão é a letra C, ironizar a parcialidade da justiça nessa ação. O segundo texto é um fragmento de uma das histórias do escritor argentino Julio Cortázar, e que tem como título Preâmbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Vamos ler? A segunda questão diz o seguinte: nesse texto, Julio Cortázar transforma pequenas ações cotidianas em criação literária. Com que objetivo o autor faz isso? Letra A, denunciando a má qualidade dos relógios modernos em relação aos antigos. B, apresentando possibilidades de sermos presenteados com o relógio. C, convidando o leitor a refletir sobre a coisificação do ser humano. D, desafiando o leitor a pensar sobre a efemeridade do tempo. Ou E, criticando o leitor por ignorar os malefícios do relógio. Qual delas você marcaria? Você leu o texto, você viu lá sobre essas questões rotineiras, essas ações rotineiras. Ou seja, essas ações, elas estão submetidas a quê? Ao tempo, não é? Representado por um objeto que é o relógio. É disso que o texto está tratando. Então, qual seria a resposta? Qual você marcaria? A letra C, convidando o leitor a refletir sobre a coisificação do ser humano. E isso nós podemos comprovar lá na conclusão do texto. Veja lá. No te regalan un reloj, tú eres el regalado, a ti te ofrecem para el cumpleaños del reloj. Ou seja, você passa a ser a coisa e o relógio passa a ter mais importância que você. Ou seja, essa coisa passa a ter mais importância que o homem, passa a ter mais importância que o ser humano. Então, não pode ser outra a não ser a letra C. O terceiro texto é do escritor espanhol Guillermo Fernández Rojano e tem por título Inestabilidade Estable. Vamos à terceira questão. O título do texto antecipa a opinião do autor pelo uso de dois termos contraditórios que expressam o sentido de. E esses termos contraditórios expressam o sentido de letra A, competitividade e busca do lucro que caracterizam a sociedade contemporânea, B, busca da estabilidade financeira e emocional que marca o mundo atual, C, negação dos valores defendidos pelas gerações anteriores em relação ao trabalho, D, necessidade de realização pessoal e profissional no sistema vigente, ou E, permanência da inconstância em uma sociedade marcada por contínuas mudanças. Qual seria a correta? O título já responde, né? Inestabilidade estable, quer dizer instabilidade estável, são termos contraditórios. E a sociedade sofre, né, contínuas mudanças, mas você não consegue avançar, porque não há certeza de nada. E essa inconstância ou inseguridade
tratada no texto não permite que as coisas ou as ações se solidifiquem ou aconteçam efetivamente. Então, a resposta certa para essa questão é a letra E. Permanência da inconstância em uma sociedade marcada por contínuas mudanças. O quarto texto trata-se de grafite, ou frase no muro. Vamos ler? A quarta questão vai cobrar de você conhecimento verbal ou a semântica, que envolve o verbo poner, que em português é pôr. Bem, vejamos o que diz. Nesse grafite realizado por um grupo que faz intervenções artísticas na cidade de Lima, há um jogo de palavras com o verbo poner. Na primeira ocorrência, o verbo equivale a vestir uma roupa. Já na segunda, indica o quê? A, início de ação. B, mudança de estado. C, conclusão de ideia. D, simultaneidade de fatos. Ou E, continuidade de processo. O que seria aí? No supo que poner-me? Ou seja, estava em dúvida, não sabia o que vestir e me puse feliz e fiquei feliz. Percebe que muda o estado? Ora estava preocupado, ora ficou feliz? Está fácil, não? A resposta correta para essa questão é a letra B, mudança de estado. O quinto e último texto é um poema da coletânea Sueños Mexicanos, intitulado Água. Vamos ler? A quinta e última questão pede o seguinte. O poema retoma elementos da cultura popular mexicana que refletem um dos aspectos que a constitui, caracterizado pela letra A, percepção dos perigos de banhar-se em rios de águas poluídas. B, crença na relevância dos sonhos como premonições ou conselhos. C, necessidade de resgate da tradição de carregar água em cântaros. D, exaltação da importância da preservação da água. Ou E, cautela no trato com inimigos e pessoas traiçoeiras. Qual seria a correta com relação a esses elementos da cultura popular mexicana? Se você observou, lá no início do texto, já começa falando no sonho. E ele vai falando no sonho até o final, tratando o quê? Das previsões boas ou ruins resultantes do sonho. Facilmente você vai encontrar a resposta, não é? Se você pensou na letra B, está correto. Esses elementos da cultura mexicana, e falando o tempo todo no sonho, e o que significam esses sonhos durante todo o texto, né, o poema, ele está falando nas crenças, né, na relevância dos sonhos como premonições ou conselhos. Então, a resposta correta para essa questão é a letra B. Chegamos ao final de mais um trabalho de resolução de provas. Espero que você tenha aproveitado. Querendo assistir às outras videoaulas, acesse o canal e inscreva-se. Obrigada, um abraço e até o próximo. Este camino es como un libro abierto y si hoy es el último día de mi vida